Vamos lá, turma Pro. Vamos seguir com os estudos. Direito administrativo, voltado aí para vários concursos públicos, novidades no mercado aí. Esse bate-papo aqui, né, de como se preparar, como estudar, resolução de provas. Coube a mim aqui, né, trabalhar com direito administrativo, voltado aí, sem rodeios, sem perca de tempo, a resolução de questões de prova, dando caminhos para você conseguir elucidar questões das mais variadas bancas, dos mais variados assuntos. A começar aí pelo tema princípios da administração pública, uma questão recente, trabalhada pela banca aí da CESP-UNB, que é a banca do mercado, que vai fazer agora o concurso do INSS, uma banca que tem lisura no mercado e que trabalha com a forma julgue os itens. Então, a começar aí, né, pela questão feita pela UNB, trabalhando com qual assunto? A administração pública é regida por princípios fundamentais que atingem todos os entes da federação, União, Estados, municípios, Instituto Federal. Com relação a esse assunto, julgue o item subsecutivo, ou seja, vai fazer concurso cuja questão é de princípio, tem que saber. Princípios são valores, né, que vão nortear a conduta do agente público. Princípios, artigo 37, caput da Constituição, que traz na sua ordem lá a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e o princípio da eficiência, né? Artigo 37, caput da Constituição, limpe, né? E os princípios implícitos que estão aí, né, espalhados pela Constituição Federal e, mais especificamente, no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo Federal, que traz lá motivação, razoabilidade, proporcionalidade. Então, é com base nesse tema que a UNB trabalhou essa questão. Trabalhando de que forma? Ó? A pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Ora, a pretexto de atuar eficientemente, será que nós, servidores públicos, podemos praticar atos que não estão previstos na legislação? Gabarito falso. Errado por quê? Porque nós somos regidos pelo princípio da legalidade. E a legalidade traz qual máxima para a gente? Eli Lopes Meireles pregava o quê? Já faleceu em 89, mas até hoje o livro dele propala qual informação? O agente público só pode fazer aquilo que a lei permite, aquilo que a lei manda, aquilo que a lei autoriza. E o particular tem liberdade para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, princípio da autonomia da vontade. Né? Então, com base nisso, gabarito aqui, errado, falso, em razão aí de a pretexto de atuar eficientemente. Não, eu não posso justificar a eficiência para deixar de praticar atos não previstos na legislação. Tranquilo? Questão aí bem tranquila, trabalhando com princípios da administração pública. Próxima questão. Mesmo concurso, ele trabalha, apesar de o princípio da moralidade, exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. Ora, nós temos aqui, né, uma questão que está certa ou que está errada. Ora, ele está me falando que apesar de, olha a concessiva, apesar de o princípio da moralidade exigir que os atos da administração pública sejam de ampla divulgação, está errado. Porque o princípio da moralidade não exige que os atos sejam o quê? Publicados. Qual o princípio que vai exigir essa publicação? É o princípio da publicidade. O princípio da moralidade exige o quê? Uma conduta proba, uma conduta honesta, uma conduta que venha atuar dentro dos padrões de probidade, honestidade e boa-fé. Então o gabarito aqui vai estar falso. Por quê? Porque não é o princípio da moralidade, e sim o princípio da publicidade, questão maldosa aí, feita pela banca da CESP-UNB. E ele continua, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. Ora, de acordo com o artigo 37, inciso 60 da Constituição, a lei fala o que para a gente? Artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Fala o que para a gente? Que a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais, a não ser quando há
defesa da intimidade ou interesse social, o quê, turma? Exigir. Tranquilo? Então, se houver uma defesa da intimidade ou interesse social, atrelados ao artigo 5º, inciso 10, que vai trabalhar com a intimidade, vida privada, honra e imagem, eu não posso o quê? De fato, ofender esses direitos fundamentais. Tudo bem? Tranquilo? Outro gabarito falso aí, de acordo com a CESP-UNB. Terceira questão, mais uma vez trabalhando com a CESP-UNB, ele vai trabalhar com os princípios, né? Princípios da administração. E está aqui, ó, o regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em 2 princípios dos quais todos os demais decorrem, a saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ora, de acordo com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, professora Maria Silvia Zanella de Pietro, essa questão está o quê, turma? Correta. Por que ela está certa? Porque não são exclusividades do direito administrativo falar em supremacia do interesse público e indisponibilidade. E que seria a supremacia do interesse público? Lembram? Havendo uma lide, havendo um conflito de interesses entre o interesse público e o interesse privado, exemplo, desapropriação, qual interesse há de prevalecer? O interesse público. Tá? Então, havendo essa divergência entre os interesses, o público, em regra, vai ressaltar Celso Antônio Bandeira de Mello, há de prevalecer. E o princípio da indisponibilidade, o agente público não pode o quê? Dispor do interesse público. Então, gabarito aí correto. Tranquilo? Fechamos aí esse bloco, primeiro bloco aí, trabalhando com princípios. Daqui a pouco a gente volta.